E eu acho incrível existir os buracos negros na natureza, né? Então, é uma coisa assim que eu fico fascinada por poder observá-los, né? E ver que realmente as coisas se comportam como prediz a teoria da relatividade. É incrível. Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Estamos aqui para mais uma conversa no nosso canal Jornada nas Ciências. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Sara. Hoje temos a professora Thaisa Storck-Bergman para conversar um pouco com a gente sobre astronomia, buracos negros e com essas coisas super interessantes. Então, primeiramente, vou pedir para a professora Thaisa começar se apresentando e falar um pouco dela para a gente. Então, por favor, professora. Sim, olá pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês e sobre os buracos negros, sobre a minha carreira. Eu sou atualmente pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Astronomia, sou chefe do grupo de pesquisa em astrofísica lá. Eu sou pesquisadora UAD-CNPq, também sou membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial TWAS. Em 2015, eu ganhei o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, que é um prêmio bem importante para as mulheres, né, para promover a equidade de gênero na ciência, né, e então esse prêmio foi muito, muito legal. Isso foi em 2015 e eu ganhei, foi uma das 6 mulheres que ganhou o prêmio naquele ano, né? Então, isso foi muito bacana. E eu trabalho com buracos negros supermassivos, ainda estou ativa, tenho alunos de doutorado, 3 alunos de doutorado, uma pós-doc, alunos de iniciação científica, trabalhando aí para entender, né, o papel dos buracos negros no universo. Eu sou uma observadora e uma caçadora de buracos negros, como eu me defino. Então, Thaís, bom, já que você falou da sua área, né, o que você pesquisa, então, explica um pouco para a gente, para quem está ouvindo, né, o que são os buracos negros supermassivos e por que existe essa denominação, né, de supermassivos, se existem menos massivos, poucos massivos. Sim. Então, eu costumo começar dizendo assim, que os buracos negros nada mais são do que uma consequência da gravidade, né? Então, a gente sabe que a gravidade é tanto maior quanto mais massa a gente coleta num corpo e tanto maior quanto menor é esse corpo, né? Então, eles são uma consequência no sentido assim, se a gente tem uma situação no universo em que a gente consegue colocar muita matéria num raio muito pequeno, vai se transformar num buraco negro, por quê? Porque a gravidade se torna tão intensa, que a velocidade de escape acaba ficando maior que a velocidade da luz, então nada escapa da gravidade do buraco negro, e por isso que eles têm esse nome, porque são negros, porque nada escapa, nem mesmo a luz, nem mesmo a radiação. E existe na natureza essas condições de compactar um objeto, né, para se transformar num buraco negro, onde a gravidade se torna praticamente infinita, né? E uma dessas condições é quando uma estrela, na sua evolução, a gente já conhece bem a evolução das estrelas com massa maior do que 10 vezes a massa do Sol, aproximadamente, elas evoluem mais rápido que o Sol, e elas chegam num estágio em que a estrela não tem mais sustentação das camadas externas, e essas camadas externas caem sobre o caroço, sobre a parte central, produzindo uma implosão do caroço. Esse colapso é tal que forma essa estrutura em que a velocidade se torna maior, de escape se torna maior que a velocidade da luz, e a gente tem a formação do buraco negro naquele caroço. E isso a gente vê, né, hoje em dia a gente já conhece vários buracos negros na Via Láctea, que são resultado dessa implosão do núcleo de uma estrela que explode. As camadas externas, daí são, quando batem no caroço, vão para fora, são brilhantes, emitem muita radiação, e a gente enxerga uma supernova, a estrela que praticamente poderia não se ver a olho nu,
estou pensando aqui num exemplo, que é a supernova que explodiu nas nuvens de Magalhães, em 1987, a estrela praticamente invisível, quase invisível a olho nu, ela se tornou visível a olho nu e se tornou brilhante. Ela, várias ordens de grandeza, a luminosidade dela é maior do que antes de explodir, né? Então, a gente chama essa estrela de supernova. Então, isso é o caso dos buracos negros estelares, né? Que a gente já tem observação na Via Láctea de vários desses tipos de objeto, e a gente consegue observar porque muitas vezes os objetos são em sistemas binários em que uma estrela a gente vê se mexendo, se movendo em torno de uma que a gente não vê, né? De um ponto que a gente não vê, que é o buraco negro. Eu estudo os supermassivos, né? Que a evidência da existência deles se tornou praticamente mais clara com as observações do centro da Via Láctea, que até levaram ao Prêmio Nobel, né, de Física do ano de 2020, né? Então, na Via Láctea, agora a gente tem lá um objeto compacto, que não emite radiação, lá no centro da Via Láctea, e a gente consegue, na Via Láctea, ver as estrelinhas orbitando rapidamente. Quando a gente calcula qual é a massa do objeto, a gente vê que é um objeto que, se fosse estelar, deveria haver, e tem massas de 4 milhões de vezes a massa do Sol. E nas outras galáxias, a gente tem outras evidências, que são as galáxias que a gente chama ativas, né? Que são resultado da captura de matéria pelos seus buracos negros centrais. Então, esses buracos negros centrais supermassivos, a gente chama supermassivos, porque eles têm massas que variam de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Eu posso falar também das evidências, né, da existência desses buracos negros supermassivos em outras galáxias. Além do movimento das estrelas, a gente também tem muita radiação que vem das cercanias do buraco negro. Então, Thaisa, você falou, legal, você deu uma explicação para a gente sobre os buracos negros, né? Assim, uma pergunta, na verdade eu tenho duas, né? Sim. Você citou também as supernovas, né? No caso, a supernova da Grande Nuvem de Magalhães, que foi a supernova de Shelton, cuja progenitora é a Sandulec menos 69202. E eu queria saber o seguinte, né? Queria te perguntar sobre os buracos negros supermassivos, os núcleos ativos de galáxias, né, que são os famosos AGNs, né, da sigla em inglês, e como que eles se formam, e depois eu gostaria de pedir a gentileza que você contasse a história. Tem uma história que você e a Miriane, né, a professora Miriane, fotografaram a supernova 1987, né? Sim. Então, deixa eu ver por onde eu começo. Vou começar com a supernova, a última questão, porque isso aconteceu durante meu doutorado, então eu acho que nós tivemos uma grande sorte, porque nós chegamos para observar, para a minha tese de doutorado, eu e a minha orientadora, Miriane Pastoriza, galáxias com núcleo ativo. Só que a gente chegou lá no dia em que explodiu a supernova, e o acontecimento foi assim: nós estávamos no observatório de Cerro Tololo, e o Shelton, esse era do Observatório Las Campanas. Ele estava observando as nuvens de Magalhães de madrugada, assim, tipo 4, 5 da manhã, e naquela época se usava placas fotográficas, né, em exposição, e ele foi revelar a placa fotográfica. Quando ele foi verificar se estava boa a placa fotográfica, de boa qualidade, ele estava fazendo com pressa, porque se pudesse, se necessário, ele ia fazer outra. Ele olhou e viu aquela bola brilhante na região que ele conhecia tão bem as nuvens de Magalhães, que ele disse: não, mas isso não existe. Se isso aqui é uma estrela, eu devo enxergar a olho nu. Diz que ele correu para fora assim, do laboratório, foi lá e olhou, e enxergou a estrelinha a olho nu. E daí foi, né, uma descoberta muito importante para a astrofísica, porque a gente está esperando explodir uma supernova na própria Via Láctea, né? Que a gente estima que é uma a cada 100 anos, e a última que a gente tem é a nebulosa do Caranguejo, que foi em 1572, então tá todo mundo esperando que exploda uma supernova, né? Ou ela está escondida no plano da Via Láctea, está lá do outro lado, né? Quem sabe já explodiu uma que nós não vimos, né? Ou está demorando, né? Então essa supernova adquiriu uma importância muito grande, porque as nuvens de Magalhães é o quintal da nossa Via Láctea, né? É bem pertinho, né? Praticamente dentro da Via Láctea,
70 mil anos-luz, né, e o diâmetro da Via Láctea é 100 mil anos-luz, o raio 50, então, quer dizer, está bem pertinho, né. Então, foi, assim, um acontecimento interessante, porque nós tínhamos o melhor instrumento para observar a supernova. Porque, como ela era muito brilhante, o maior telescópio não era ideal, porque os instrumentos naquela época tinham que botar um monte de filtro para fazer um espectro da supernova que ia queimar os detetores. Então, o nosso telescópio era de 1 metro e tinha um espectrógrafo que pegava todo o espectro óptico e onde a gente tem a maior parte de informações sobre a explosão. Então, foi muito bacana, porque a gente tirava espectros, eles pediram para a gente usar o nosso telescópio para fazer espectros, por enquanto que as nuvens de Magalhães estavam visíveis. Então, nós temos vários espectros, e foi muito legal, porque a gente tinha uma semana praticamente de observações, e cada dia a gente via as linhas espectrais que se formam na atmosfera da estrela, elas se movendo, né? Então, no começo, a gente via que tinha um outflow, um movimento do material na nossa direção, com velocidade de 8.000 quilômetros por segundo, a primeira observação. No segundo dia, já era 6.500, se eu me recordo bem. No terceiro dia, já era 4.000. E assim ia desacelerando a ejeção, a camada externa, que a gente via, né, através das linhas de absorção. Então, foi muito bacana, porque a gente presenciou a explosão, viu, conseguiu interpretar na hora, foi muito legal. Então, essa foi uma das experiências, né? E sobre os núcleos ativos, são aqueles, então, em que o buraco negro supermassivo está capturando matéria. Então, o cenário que a gente tem hoje é o seguinte: praticamente todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo, pelo menos as galáxias como a Via Láctea, que tem um bojo, que é essa parte mais esferoidal central de estrelas. Por exemplo, as nuvens de Magalhães talvez não tenham um buraco negro central, mas uma galáxia que tem um bojo tem. E a gente agora, conhecendo as estrelas das galáxias, a gente sabe que o bojo é a estrutura mais antiga, se formou lá 12 bilhões de anos atrás, tipicamente 10 a 12 bilhões de anos, nessas galáxias mais massivas como a Via Láctea. Então, a gente sabe que o bojo se formou bem no início do universo, e hoje em dia a gente conhece, então, os objetos mais luminosos do universo, que são os quasares, né? A gente não conseguia explicar até não ter a teoria de que no centro tem um buraco negro supermassivo, porque as estrelas não conseguem dar conta da energia do quasar. Então, por incrível que pareça, a captura de matéria por um buraco negro libera muito mais energia do que a energia gerada na fusão nuclear, né? Então, a gente só conseguiu entender os quasares, lá no centro das galáxias, quando a gente aceitou que é um buraco negro supermassivo, capturando matéria. A queda de energia potencial da matéria capturada é suficiente para dar essa luminosidade dos quasares. E tem todo, então, a teoria de como isso ocorre é a captura da matéria num disco de acreção. Ali tu tem fricção, o disco começa a brilhar, tu tem também campos magnéticos muito intensos, porque o material está comprimido e tem campo magnético, e ele fica amplificado porque comprime a matéria, e ele é um plasma, e ele está preso no plasma, e daí isso aí pode produzir ejeções, que a gente vê mesmo também. Ejeções, um brilho muito grande. Então, a gente conseguiu entender os quasares quando a gente aceitou, tem um buraco negro lá. Só que os quasares agora, os mais distantes, estão praticamente à distância das galáxias mais distantes já vistas. Ou seja, isso está nos dizendo que os buracos negros supermassivos já existiam lá no primeiro bilhão de anos do universo. Então, a teoria que a gente tem, os modelos de universo que a gente tem, de evolução de galáxias, tem que considerar a presença de um buraco negro no centro das galáxias, se formando praticamente com elas e evoluindo com elas, né? Então, porque a gente tem quasares já daquela época, e os quasares se são o resultado de captura de matéria de buraco negro, então tem que ter um buraco negro supermassivo no centro das galáxias, se formando lá junto com elas no primeiro bilhão de anos do universo, né? Então, essa é a história da formação dos buracos negros supermassivos. Gente, posso fazer 2 perguntas? Eu vou cortar.
Então, Thais, na verdade, a gente tem dois processos que podem formar um buraco negro, pelo que eu estou entendendo, né? Um é a morte de uma estrela, né? Muito massiva, que colapsa, né? E forma um buraco negro, explode em supernova e forma um buraco negro. E a outra são os buracos negros que vão acretando matéria e aumentando de tamanho, certo? Então, basicamente essas dois tipos de buracos negros que a gente tem no universo. Na verdade, o próprio buraco negro estelar também pode capturar matéria e crescer, né? Uhum. O que a gente acredita, e na verdade é muito difícil fazer a observação para ver como se formou os buracos negros supermassivos, então tem gente que diz que não, precisa uma semente. Então, no início do universo, o que acontece? O universo não tinha elementos pesados, era praticamente hidrogênio e hélio, né? Então, as estrelas são estáveis muito mais massivas. Isso é uma questão de composição química das estrelas. As estrelas podem ser estáveis sendo muito mais massivas. Então, quem sabe se formou um estrelão, assim, de centenas de massas do Sol, esse seria o buraco negro semente, que eles chamam, e isso aí colapsou rapidamente no centro das galáxias, e já foi capturando a matéria que estava formando as próprias galáxias, porque a gente acredita que as galáxias se formaram lá no primeiro bilhão de anos do universo, por captura, digamos, colapso de nuvens escuras, né, de hidrogênio e hélio. Então, de alguma forma, ou se formou uma grande massa já, de milhões de massas solares, que ainda não se entende bem como se formou, mas é mais fácil para os teóricos trabalhar com essas sementes, que são estrelas muito, muito massivas, que se formaram lá no centro, e daí evoluíram rapidamente, capturando muita matéria para formar esses buracos negros supermassivos já no início do universo. Mas todos os buracos negros crescem, porque quando a gente está observando, a gente sempre vê matéria ao redor deles, e essa matéria está sendo capturada, né? Então, isso a gente vê crescendo. E tem os de massa intermediária também, que ainda tem uma dificuldade observacional ligada à sua observação, né? Então, tem algumas evidências que em aglomerados estelares globulares do tipo globulares, que tem milhões de estrelas, tem algumas evidências de ter um objeto massivo no centro que poderia ser um buraco negro de massa intermediária. O que seria isso? De centenas a milhares de massas solares, né? Mas eles são mais elusivos, de certa forma, a gente não tem uma evidência tão forte, porque também é mais difícil de observar. Thaisa, eu tenho uma pergunta dentro disso que você está falando, muito interessante a conversa, e eu queria saber o seguinte, então, por exemplo, no caso dos buracos negros, diferentemente das anãs brancas e das estrelas de nêutrons, que compõem a classe dos objetos compactos, você não tem limite superior, né? Você não tem um limite superior de massa, né? Não, não tem. Não tem. E isso é bem interessante, né? E essa informação que você falou, por exemplo, sobre os aglomerados globulares, é interessante saber que possivelmente eles têm um buraco negro de alta massa, não supermassivos, como você bem definiu, né? No centro, que ajuda a entender a geometria dos aglomerados globulares, né? Então, a gente sabe que é bem mais denso no centro, e tem gente que argumenta que tem evidência de que pelas estrelinhas, tu vê o movimento das estrelinhas mais perto do centro, que seria muito rápido, que tem um objeto massivo ali. Então, isso aí tem alguma argumentação, também tem fontes de raio-x, às vezes perto do centro das galáxias, que estão no limite de se explicar, pela luminosidade deles em raio-x, se explicar como sendo uma estrela luminosa em raio-x, né? Então, tem gente que argumenta que esses chamam ULXs, Ultra Luminous X-Ray Sources, poderiam ser buracos negros de massa intermediária, que está, em geral, eles estão meio perto do centro das galáxias, né? Então, isso aí ainda é uma área, assim, de pesquisa que ainda está sendo, digamos, a investigação ainda não tem a última palavra, ainda não tem uma evidência 100%, assim, né? São indícios desses buracos negros de massa intermediária. Thaisa, lá no comecinho da conversa, você falou duas coisas que eu fiquei meio curiosa.
Sim. A primeira é que você falou de galáxias ativas, e aí eu, pelo menos, não estou muito familiar com esse termo. E também você comentou de 2020, do prêmio Nobel que ganharam, pela descoberta do buraco negro supermassivo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como é que eles fizeram essa descoberta. Fala um pouquinho disso, por favor. Tá. Então, peraí, qual é a primeira mesmo que eu agora... Da galáxia ativa. Ah, tá. O que é uma galáxia ativa? Isso. Então, quando eu comecei a estudar no meu doutorado, a Miriane me propôs assim, vamos estudar as galáxias ativas. E eu disse, por quê? O que são as galáxias ativas? São aquelas que têm um buraco negro no centro. Então, a gente tinha a ideia, a galáxia ativa, por que ela aparece ativa? Porque ela tem um brilho muito forte no centro, que as outras não têm, e porque ela tem essas ejeções de gás, que às vezes tu vê em rádio e tu vê nas observações de rádio se estendendo a vários raios da galáxia, vai além dos limites da galáxia, são aquelas imagens assim, bem espetaculares, né, que observam em ondas de rádio. Então, essas são as galáxias ativas, são aquelas que têm um buraco negro no centro. Que legal. Então, a definição era essa quando eu comecei a minha tese, né? Depois se começou a ver, não, os buracos negros estão também nas galáxias não ativas, estão na Via Láctea, por exemplo. Está na Via Láctea, né, no centro da Via Láctea. Então, o paradigma, né, mudou no sentido de que tem buraco negro na maioria das galáxias, mas as galáxias se tornam ativas, porque seus buracos negros se tornam ativos, quando os buracos negros capturam matéria. Então, tem vários eventos que podem produzir essa captura de matéria. Um que eu estudo bastante agora, e estou verificando, fazendo alguns projetos nesse sentido, é captura de galáxias anãs, ou interação entre galáxias, quando duas galáxias colidem, tem uma rápida transferência de gás para o centro das galáxias, que alimenta o buraco negro, e daí aparece o disco de acreção, e daí ele fica brilhante, da galáxia começa a brilhar, o núcleo, né, e aparecer os jatos, né. Então, quando tem um cataclisma, assim, tipo uma captura de uma galáxia anã, que é uma menorzinha comparada com a grande, ou uma interação entre duas galáxias, isso é uma maneira de ativar o buraco negro. Uma outra maneira agora tem um projeto que é o chamado Tidal Disruption Events, né? Então, principalmente no ultravioleta, em raio-x, as pessoas têm verificado que algumas galáxias apresentam um brilho assim repentino no núcleo, e depois aquilo ali decai. Então, como o buraco negro está lá no centro da galáxia, e a gente tem bastante estrelas, uma densidade maior de estrelas, eventualmente uma estrelinha é capturada pelo buraco negro. E daí isso produz um pequeno disquinho que brilha de repente, né? Brilha em raio-x, brilha no ultravioleta, e depois decai, digamos assim, porque é só uma estrelinha, enquanto esses eventos mais violentos de queda, de colisão de galáxias, tu tem muito mais matéria do que só de uma estrelinha que é capturada, né? Então, a gente, agora o conceito de galáxia ativa é aquela em que o buraco negro está capturando matéria, né? Então, essa é o conceito de galáxia ativa. E quanto ao Prêmio Nobel de 2020, na Via Láctea, existia essa questão, assim, tem um buraco negro na Via Láctea, né? Mas a Via Láctea tem uma dificuldade de a gente observar o centro, onde está o buraco negro, porque ela é meio um plano, né, nós estamos no plano, então quando a gente olha a Via Láctea, a gente está olhando ela de lado, e acho que todo mundo tem aquela experiência também, de se tu vai num lugar escuro e tal, certas épocas do ano e tal, a gente vê mesmo, bom, se a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul, por exemplo, a gente consegue ver a Via Láctea, porque ele está sobre a Via Láctea, inclusive tem aquele saco de carvão, que é uma nebulosa escura, que faz sombra, né, no plano da Via Láctea. Então, o plano da Via Láctea é essa faixa, né, mais brilhante que a gente consegue ver no céu, se a gente for para longe da cidade, né. Então, quando o centro da Via Láctea é particularmente cheio de poeira no caminho, porque a gente está no disco da galáxia, meio longe do centro, e o disco tem muita poeira, né? E daí, então, essa poeira interestelar, na verdade, dizem que a gente deveria chamar de fumaça interestelar, porque o tamanho dos grãos é do tamanho de um grão de fumaça. Essa fumaça interestelar
bloqueia a radiação que vem do centro. Então, é difícil da gente enxergar as estrelinhas lá no centro. O que esses astrônomos que ganharam o prêmio Nobel fizeram? Estou falando mais dos observacionais, né? Tem o cara da teoria, que é o Roger Blandford, né? Que estudou a teoria, e tem daí o Genzel e a Andrea Ghez, que estudaram as observações. Então, o Genzel começou antes da Andrea Ghez, mais velho, e ele, o que ele fez? Ele se dedicou ao desenvolvimento de detetores no infravermelho. Por quê? A radiação infravermelho consegue atravessar a poeirinha interestelar, né? O comprimento de onda é maior do que os grãozinhos de poeira. Então, ela consegue passar. E ele começou e esses instrumentos eram muito rudimentares no começo, não tinha a qualidade dos observatórios ópticos, dos instrumentos ópticos, né? Mas ele, então, foi um pioneiro e desenvolveu, e começou a ter condições de enxergar as estrelinhas através de toda a poeira interestelar, né? E começou a montar as órbitas, e eu até tive uma experiência legal, assim, em relação ao Genzel, porque em 2002 eu estava num congresso em Granada, na Espanha, e era um congresso sobre galáxias. O Genzel trabalha em galáxias também, e ele estava excitadíssimo, assim, e ele disse, eu vou contar para vocês, porque uma das estrelinhas, que a gente chama S2, tinha dado a volta no periastro, né, porque a órbita da estrelinha S2 é bem elíptica, e então ela estava indo devagarinho, estava definindo que era uma órbita elíptica, e daí, lá, para o início de 2002, ela fez um movimento mais rápido, porque ela passou pelo periastro, né, na máxima aproximação do foco da elipse, que é o buraco negro, né? E daí fechou a órbita, foi a primeira órbita fechada em torno do buraco negro da Via Láctea. Então ele estava, assim, muito excitado a respeito, escrevendo letter para Nature, não sei o quê, e mostrou para nós, né, dizendo, não contem para ninguém, tem que sair a letter para Nature e tal, e daí então todo mundo vai saber. E a gente participou dessa primeira mão aí, desse resultado muito legal. E a Andrea Ghez, lá no Caltech, ela também trabalhava com grupos que trabalhavam com detetores no infravermelho, e também fazia, independentemente, observações no infravermelho. Ela observa, inclusive, mais estrelas lá no centro da Via Láctea, usando esses detetores e os telescópios Keck, né? Então, eu acho... eles ganharam o prêmio Nobel por esse trabalho, assim, que durou décadas, né? Isso aí, eu sei que o Genzel está trabalhando nisso desde os anos 70, né? Então, realmente foi um trabalho de uma vida, né? Para confirmar realmente, lá tem o buraco negro, as estrelinhas mostram pela sua órbita, né? E a Andrea também, paralelamente, fez o trabalho dela, e é até bom que tem não um resultado só de uma pessoa, né? De dois grupos confirmando a mesma coisa, né? Então, esse foi o prêmio Nobel do ano passado. Entendi. E tem outras formas, então, Desculpa, Celine. Não. Pode falar. Existem outras formas também de detectar esses buracos negros supermassivos, não só esse método que eles usaram para o prêmio Nobel, no ano que eles ganharam, né? Sim. Existe, sim. Esse método deles é considerado o mais robusto que tem, porque tu não tem nenhuma outra explicação para aquele movimento das estrelas. Porque, mas, por exemplo, eu observo nuvens de gás em torno do buraco negro supermassivo, e o gás ionizado emite uma linha chamada H-alfa, é uma das linhas mais fortes que as nebulosas gasosas emitem, que é uma transição do átomo de hidrogênio, né? E eu observo essas nuvens de gás, e a gente vê que, como é que eu vou dizer, elas têm um perfil que mostra um movimento num disco, ou num anel, em torno do buraco negro, e as velocidades são da ordem, eu acompanhei uma galáxia que a velocidade chega a 10 mil quilômetros por segundo,
num ponto lá no centro da galáxia. Então, a gente pode calcular se isso é uma órbita kepleriana, qual é a massa do objeto, né? E se a gente tem uma ideia do limite da distância que está o objeto orbitando, né? Então, já tinha muitas indicações de gás, né? E também pela grande quantidade de radiação que a gente não sabia explicar de outra forma, né? Então, tinha a radiação dos quasares, essas medidas de gás, né? Que a gente modela com anéis de gás orbitando o buraco negro. Então, tinha muitas evidências que praticamente não tem outra explicação, né? Mas sempre dizem, né? O gás, ele é hidrodinâmico, ele pode ter outros efeitos, ele pode não estar em equilíbrio, ele não é um traçador muito limpo do campo gravitacional. Agora, uma estrela, não tem como tu fazer uma estrela orbitar, né, se não for assim, realmente um objeto central. Então, a estrela é sempre considerada mais robusta, tu conseguir observar a órbita de uma estrela, né. Então, a gente tem em outras galáxias, a gente não consegue fazer como a Via Láctea, que a gente vê a órbita da estrela, a gente consegue definir a extensão da órbita da estrela. Mas a gente vê o que a gente chama de dispersão de velocidade, que é o movimento coletivo. E isso também é considerado uma evidência forte, e isso se via em outras galáxias também, que o movimento coletivo das estrelas era muito maior do que tu esperado se não tivesse buraco negro. Mas isso só nas galáxias, isso na verdade a gente conseguiu fazer praticamente só quando lançaram o Hubble, porque tu precisa definir uma distância em que tu vê esse aumento na dispersão de velocidades, né? Então, se tu faz uma abertura muito grande, quando tu estava na superfície da Terra sem ter o Hubble, a abertura menor que tu consegue, quer dizer, na verdade o que acontece é que a atmosfera produz um espalhamento da radiação, e então a gente tem um limite na resolução angular, né? Então, em geral, por exemplo, é 1 segundo de arco para um bom telescópio, né? Agora, o Hubble, ele vai a 5 centésimos de segundo de arco. Então, a gente consegue ver 20 vezes menor o tamanho. Então, ele conseguiu olhar em toda a galáxia que ele observou, tipo a Via Láctea ou a galáxia elíptica, ele viu esse aumento na dispersão de velocidade, né? Que na Terra tu não conseguia definir esse aumento tão claramente da dispersão de velocidade. Então, tem outras evidências, né? Mas é considerada a mais robusta de todas a estelar, o movimento estelar, e de preferência só na Via Láctea que a gente consegue, que é observar estrelas individuais, né? Então, por isso foi a importância do trabalho deles, né? De observar estrelas individuais, em que tu não tinha outra explicação a não ser realmente um buraco negro. Thaisa, bem interessante sua explicação, porque uma pergunta que já me fizeram, e eu vejo que é uma dúvida das pessoas, né? Poxa, se o buraco negro é negro, como é que a gente observa ele, né? Então, o importante é deixar claro que, assim, não existe uma observação direta do buraco negro, né? É sempre pela matéria que está em torno dele, que está se movimentando de alguma forma, que a gente consegue inferir que lá existe um buraco negro naquela região, né? Não dá para observar o buraco negro, olhar para ele e ver, esse aqui é o buraco negro, né? Não é assim que se faz, né? Mesmo essa imagem né, do buraco negro, que saiu em 2019, né? Na verdade, é imagem de matéria orbitando o buraco negro e que sofre também o efeito que a gente chama de lente gravitacional, o desvio, por causa da curvatura do espaço-tempo na vizinhança, né? Então, a gente tem todo um modelo ali do percurso do raio de luz, digamos assim, né, na vizinhança do buraco negro, mas a gente não está vendo radiação de dentro do buraco negro, a gente está vendo radiação do entorno, né, de matéria no entorno do buraco negro. Então, sempre a gente vê ou sempre coisas em órbita, ou sendo capturada, né, sempre tem que ter uma fonte de luz interagindo com o buraco negro. É isso que a gente vê, a luz que a gente vê é da fonte de luz na vizinhança do buraco negro. Posso fazer mais uma pergunta, Rodolfo? E você falou, né, Thaisa, que tem lá os ganhadores do Nobel, né? Tem a pessoa que
vamos dizer assim, mais responsável pela teoria, outra que é... Deixa eu aproveitar, para claro. falar que eu me enganei de nome. É o Roger Penrose que ganhou o Nobel. Isso. Eu falei do Roger Blandford, porque é um cara que também trabalha com isso, e eu conheço ele, o nome veio na cabeça, mas quem ganhou o Nobel foi o Roger Penrose. Um matemático, né? Ele é matemático, sim, né? Então sim. É o cara da teoria, né? Teórico. Então a minha pergunta vai nesse sentido, para quem está ouvindo a gente, né? Dá para estudar os buracos negros do ponto de vista teórico e do ponto de vista observacional, né? O que precisa para cada uma dessas áreas, para quem está ouvindo e se interessa e quer estudar um buraco negro? O que você precisa estudar? Você precisa saber. Eu acho que na parte da teoria é relatividade quase pura, né? Relatividade geral, né? E daí quem gosta de relatividade é um prato cheio, né? Os buracos negros são, assim, uma extrapolação que o interessante é que o próprio Einstein não acreditava, né, que a natureza ia permitir a existência de buracos negros. Era uma solução da teoria, das equações dele, equações de campo de Einstein, mas ele achava tão esdrúxulo que ele disse, a natureza deve ter alguma maneira de evitar essa singularidade, né? E depois ele não viveu para ver que realmente existem esses objetos na natureza, né? Que a natureza produz essas singularidades, né? Então, eu acho que é muito interessante, quem gosta de teoria e gosta de matemática, relatividade, equações de Einstein, eu acho bem legal, assim, quem trabalha nisso, então é uma opção. Eu já sou mais do tipo, eu quero ver para crer, né? Então, eu gosto de ir atrás da observação, né? E eu acho incrível existir os buracos negros na natureza, né? Então, é uma coisa assim que eu fico fascinada por poder observá-los, né? E ver que realmente as coisas se comportam como prediz a teoria da relatividade. É incrível. Quando eu olhei aquele movimento, aquele gás numa galáxia, que eu descobri que ela tinha esse gás girando rapidamente no núcleo, eu não acreditava, né? Tentei achar outra explicação e realmente o modelo tinha que botar relatividade no movimento de rotação nas proximidades do buraco negro. Então, é muito bacana também a parte observacional, né? Então, a gente tem muita observação para fazer ainda, para entender bem os buracos negros, e agora, aparentemente, eles também são muito importantes para a evolução das galáxias, né? Até eu ouso dizer que, quem sabe, a gente não estaria aqui se não tivesse os buracos negros, se não existissem os buracos negros, porque a gente está cada vez descobrindo que eles têm um papel bem importante na evolução das galáxias. Então, as galáxias são como elas são, também pela existência de buracos negros sempre, né? Então, assim, então, às vezes as pessoas perguntam, esses objetos são esquisitos, o que interessa para a gente, né? Se a gente não quer ficar só contente com o que a gente conhece aqui na Terra, né, no nosso processo de vida, se tu quer entender o universo, eles são importantes. Thaisa, muito, muito interessante tudo isso que você está falando, e aí eu vou pegar um gancho nessa parte. Na verdade, nós temos várias perguntas, né? Mas qual ou quais são as principais contribuições de astrônomos, né, brasileiros e astrônomas, né, brasileiras na área, né, né, na sua área, porque nós sabemos que você é uma referência da área, né? Então, por favor. Pois é, então eu tive um papel bastante importante em estabelecer um grupo aqui no Sul, né, em que a gente justamente começou a estudar as galáxias ativas, e eu fiz algumas descobertas desses buracos negros, desses discos em torno de buracos negros. Quando eu descobri esse disco em torno do buraco negro da galáxia NGC 1097, foi uma descoberta bem importante. Colegas assim internacionais também começaram a procurar em dados do Hubble. Então, teve vários projetos como segmento do meu projeto, né? Então, ele teve uma repercussão importante. Nós também, agora, na parte de evolução de galáxias, tem o meu orientado, o Rogemar Riffel, que ele estudou lá, foi meu aluno, né, de doutorado em Porto Alegre, e agora ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria, e eu sou muito orgulhosa, assim, porque ele voltou lá para Santa Maria, ou ele é da região, né, natural da região, foi para lá, e conseguiu fazer um grupo forte lá,
ele conseguiu, um dos únicos 2 astrônomos brasileiros que conseguiu tempo no James Webb, que é o novo telescópio espacial que vai ser lançado, acho que em novembro agora desse ano, né? Se der tudo certo, vai ser lançado aí no fim do ano. E o James Webb é para ser, um dos objetivos deles é observar a primeira luz do universo, né? Quando é que se formaram os primeiros objetos do universo? Ele justamente observa no infravermelho, né? Por causa, nesse caso, do redshift, né? Dos objetos mais distantes, né? Então, a gente sabe que o universo está em expansão, e quanto mais longe, mais rápido está se afastando. Então, os objetos que estão lá, nos confins do universo, estão com velocidades que a luz visível, por exemplo, que a gente estuda de objetos próximos, passa a estar no infravermelho, até a luz do ultravioleta passa para o infravermelho, né? Então, o James Webb vai ser muito importante para a gente entender os primeiros objetos sendo formados, e como eu falei, eu sou muito orgulhosa que o Rogemar, bom, eu sou colaboradora no projeto, né, mas a gente então conseguiu, ele que liderou o projeto, tempo para observar justamente buracos negros em galáxias próximas, observar no infravermelho, porque tem vários aspectos interessantes no infravermelho, um que a gente consegue ver a luz de gás molecular um pouco mais para fora, não tão perto do buraco negro, e a gente quer saber o que acontece com o gás molecular, porque o gás molecular é importante para a formação de novas estrelas, então ele conseguiu esse resultado. Tem o Roderick Overzir, que é o outro astrônomo brasileiro, que conseguiu tempo para estudar as primeiras galáxias, lá, radiogaláxias, nos confins do universo, redshift 6, ainda coloca isso no primeiro bilhão de anos do universo, então ele tem feito trabalho com esse tipo de objeto, e ele foi o segundo, digamos, os 2 que conseguiram tempo, né? Então, o Roderick trabalha no Observatório Nacional, a gente teve bastante contribuição também, e está tendo ainda, do grupo do João Steiner, que ele faleceu no ano passado, infelizmente, ainda um astrofísico com muito para dar. Ele teve ele sempre trabalhou com objetos exóticos, ele começou com variáveis cataclísmicas, são estrelas que variam muito, e depois ele começou a estudar também galáxias ativas, né? Então, o João Steiner e o grupo dele que continua atuando são importantes. Um outro aluno meu também que está fazendo um trabalho muito legal é o Rodrigo Nemen, né, que trabalha lá na USP, ele também foi meu aluno, e eles publicaram o panorama mais completo do universo em raios gama, feito com o telescópio Fermi, o satélite Fermi, né? Então, o Rodrigo também tem muitos alunos, e ele sempre se interessou um pouco mais pela parte teórica, né? Mas teórica e observacional de altas energias, né? Então, justamente os raios gama. Então, tem um outro pesquisador também que foi orientado da Miriane, que é o Alberto Ardila, que trabalha com linhas coronais e galáxias ativas, né? Tem o Rogério Riffel, que é o meu colega, que também trabalha com galáxias ativas. Então, eu citei alguns, né? Devo ter deixado gente de fora. Também em Santa Catarina tem o Roberto Cid Fernandes, que é uma referência internacional no estudo de populações estelares em galáxias ativas e não ativas, né? Então, o Roberto Cid Fernandes, ele fez um programa chamado Starlight, que é usado por pesquisadores de todo o mundo. Então, ele é uma referência bem importante também, brasileira, na área de núcleos ativos e galáxias em geral, né? Então, eu uso muito também esse programa dele para a gente estudar a população estelar de galáxias ativas. Então, talvez tenha deixado gente fora, mas eu acho que já dei um apanhado de algumas pessoas, assim, que são as que eu trabalhei mais proximamente, né? Thaisa, não, é interessante, não, porque é importante, assim, dizer que a astronomia brasileira, por exemplo, vai muito bem, obrigado, né? Sim. E o Brasil produz astrônomos, assim, de altíssimo nível, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso. E só um adendo, eu sou amigo tanto do Rogemar quanto do Rogério Riffel, eu sou amigo deles dos tempos de SAB, de mestrado. Sim. Bacanas, né? Não, eles estão fazendo um excelente trabalho e muito ativos na área, né? Então, é isso aí. Obrigado. É claro que eu acho que a gente teve no meu caso, eu tive uma
um push importante, digamos assim, é que a gente conseguiu participar do Gemini, né, que é um consórcio de vários países, né, Estados Unidos, Canadá, nós, Argentina e Chile, e tem o Havaí também, em particular, que a gente, então, tem acesso a um telescópio gigante de 8 metros, né, então isso foi bastante importante para a gente se manter na fronteira do conhecimento. Então, eu acho que a gente teria que ter um próximo passo nesse sentido, porque já tá a comunidade internacional astronômica se dedicando a outros projetos, né? A gente tem o ALMA, que a gente agora só pode participar se a gente tem um colaborador ou americano, ou norte-americano, ou europeu. Eu até tenho alguns projetos no ALMA, Atacama Large Millimetric Array, e tem os grandes telescópios da próxima geração, né? Que é o GMT, que é o Giant Magellan Telescope, que na verdade o João Steiner teve um papel muito importante da gente entrar no GMT através da FAPESP, né? Então, por enquanto, são os paulistas que são donos de uma porcentagem aí do telescópio Magellan, que é um telescópio que vai ter um espelho de 24 metros de diâmetro, né? É claro que teve uma certa polêmica na comunidade, porque a comunidade tinha escolhido dentro da SAB o ESO, European Southern Observatory, que daria acesso ao ALMA. O telescópio é um telescópio de 39 metros, né, mas muito mais caro também, né, para a gente se juntar nessa comunidade. Então, a gente está precisando se manter atualizado em instrumentação, né, então, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que batalhar para não ficar para trás, porque todas as nações estão sempre pensando na frente, né, ou as satélites, ou os telescópios gigantes, os radiotelescópios, né. Bom, tem o CTA também, que é uma Cherenkov Telescope Array, que é para raios gama também, que o Brasil tem alguma participação, mas a gente está precisando um pouquinho mais de investimento para se manter realmente nas mesmas condições que a gente estava até alguns anos atrás. Sim, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Quer dizer, além de pesquisadores de alta qualidade que nós produzimos, nós também estamos colocando esses pesquisadores nessas colaborações internacionais que são fundamentais, né? Sim, para que a gente se manter na fronteira do conhecimento, né? Eu acho justamente. Que o fato da gente ter acesso à mesma instrumentação que todo mundo tem, sim, né, permite que a gente se mantenha na fronteira do conhecimento, né? Quer dizer, qualidade humana a gente tem, mas tem que manter também a qualidade de recursos instrumentais e investimentos, né? Sim, manter investimento. Exatamente, né? Deixar claro também, né, Thaisa, que isso requer investimento, né? Porque custa. Yes. Então, assim, verdade, quando diminui o investimento, né, na ciência básica, né, nas universidades, diminui tudo isso, né? Diminui também a qualidade da pesquisa, né? Um comentário. Só fazer um comentário. Quando eu estava na graduação, um professor que eu e o Senise tivemos na Unicamp, que hoje está no Fermilab, que é o professor Carlos Escobar, eu lembro que uma vez ele comentou um negócio muito importante, elogiando os astrônomos, falando que os astrônomos, eles fazem projetos de longo prazo, né? Então, esses investimentos, eles passam por isso também, né? Um planejamento de longo prazo, por exemplo, ingressar nesses telescópios gigantes, telescópios espaciais, ou projetos como o CTA, né, como você bem citou, né, eu acho que isso é fundamental, né. Sim. É impressionante, assim, a gente aprende, estou também numa colaboração chamada Prime Focus Spectrographic, o Brasil tem uma participação, então deixa eu aproveitar e também citar a importância do Laboratório Nacional de Astrofísica, né, que é o único, junto com o INPE, na verdade, são as únicas instituições que fazem instrumentação, né, então, porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal investe muito em instrumentação, porque a instrumentação é que viabiliza as observações, né, então tem que ter cada vez instrumentos melhores para a gente ir avançando o conhecimento, né, as observações. Então, eles aqui têm mais investimento, quer dizer, nos Estados Unidos tem mais investimento em instrumentação do que no Brasil, porque
praticamente todo colega que trabalha em observação, ele é um PI ou um co-PI de um instrumento sendo desenvolvido no laboratório da sua universidade. Então, aqui no Brasil, a gente falta um pouco isso, né, comparando com colegas no exterior, então eu tenho que louvar o trabalho realizado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica e pelo INPE, que trabalham nessas partes instrumentais, e no PFS, que é o Prime Focus Spectrograph, na verdade, é um instrumento para colocar no telescópio Subaru, que é um telescópio japonês, lá na montanha de Mauna Kea, no Havaí, e o Brasil está colocando as fibras ópticas. Então, é uma moça, na verdade, que tem uma equipe que, na verdade, eles saíram do laboratório lá Nacional de Astrofísica e montaram uma empresa, e eles são especialistas em fibras ópticas, e foram contratados pelo Prime Focus Spectrograph, então é bem um orgulho para o Brasil essa parte aí, que coloca a gente também participante na parte de instrumentação, né. Isso tudo dá uma identidade para o brasileiro, né? Uma vontade de... Quando a gente vê esses exemplos, né? A gente fica com vontade de participar e tem meio que uma luz no fim do túnel, assim. Sim. Eu queria... né? Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que vai voltar um pouquinho no que a gente estava falando antes, que você tinha comentado sobre a importância dos buracos negros para a formação das galáxias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque normalmente não se fala muito disso na grande mídia, na importância deles, e até o que acarretaria da falta deles. Então, se puder comentar um pouquinho. Então, o que acontece? Quando a gente começou a entender, né, que uma das forças fundamentais que atua no universo, tá, é a gravidade, né, então, depois a gente descobriu que o universo está expandindo. Então, os astrônomos começaram a fazer modelo, como é que se formam as galáxias, tá? Então, a gente consegue enxergar, quando a gente olha longe no universo, a gente está olhando o passado do universo, né? Então, a gente tinha vários ingredientes que a gente conhecia. Os primeiros modelos, se viu que tinha que botar matéria escura já há um bom tempo atrás, e os primeiros modelos que não davam bola para o buraco negro, o que acontecia? As galáxias resultavam grandes demais. Então, por exemplo, em vez de ter uma galáxia com uma Via Láctea, na época atual, se tu começasse lá a evoluir o universo desde o início, elas eram 10 vezes maiores. Então, por que está faltando? Tinha expansão do universo, tem matéria escura, a gravidade, sei lá. E daí se começou a ver que tinha que ter alguma coisa atuando ali na evolução do universo que impedisse as galáxias de ficarem tão grandes, né? Então, uma das coisas fundamentais foi colocar um buraco negro no centro. Por que acontece com o buraco negro? Ele fica ativo no início do universo, e quando ele fica ativo no início do universo, e depois, periodicamente, nas galáxias ativas, ou seja, uma galáxia tem um buraco negro, e ele periodicamente é ativado. O que acontece? Mais para o passado do universo, quando tinha um acréscimo de matéria no buraco negro, ele produzia esse disco de agressão, daí muita quantidade de radiação, além de jatos que jogam matéria para fora, ventos, um pouco por pressão de radiação, não só por energia magnética, né, não só associados aos campos magnéticos, sem os jatos. Os jatos, eles são super velozes, velocidades relativísticas, partículas, mas eles são rarefeitos, digamos assim. Mas tu também via que um disco de acreção, ele tem um raio assim, em que ele é instável. Então, pressão de radiação produz ventos. E saem em velocidades bem altas, e isso acaba impactando, porque isso está no centro das galáxias, acaba impactando a galáxia ao seu redor. Então, se verificou, e a gente faz observações disso, principalmente um pouco mais longe, né, mais para trás na história do universo, que tem ejeções do centro das galáxias, né? Então, essas ejeções impedem que a galáxia cresça muito, né? Então, o que os astrônomos começaram a botar? Começaram a botar buraco negro, e ainda a gente tem mais tipo uma receita. Periodicamente, tu tem que fazer, ter uma ejeção. Então, quando tu tem matéria jogada lá, que excede uma certa quantidade de matéria por ano, sei lá, tantas massas solares por ano, que caem lá para o centro, tu produz uma ejeção, né? E daí eles começaram a regular isso aí,
E quando tu olha as simulações de evolução do universo, a gente verifica, então, que eles colocam essas ejeções de matéria, né, que periodicamente, então a galáxia está crescendo, mas de repente o buraco negro é ativado, ejeta material, né, e daí essa parte desse material vai embora, e daí a galáxia continua crescendo, mas com menos matéria. Então, dependendo da quantidade de matéria, de quantidade de episódios de ejeção, a quantidade de matéria que é ejetada, tu vai regulando o crescimento da galáxia. Então, isso já está colocado nos modelos, né? Se vocês forem olhar os modelos que estão disponíveis na literatura, os filmezinhos, tem filmes também que mostram isso, né? A gente vê essas ejeções ocorrendo, e só que ainda falta um pouco de observações para colocar os vínculos observacionais, né? Então, isso é um trabalho que eu estou fazendo agora também, né? Que é tentar observar quanta energia sai, quanta matéria sai, né? E ver o impacto disso, né? Para poder guiar os modelos. Mas já está bem claro que essas ejeções ocorrem ao longo da história das galáxias. Periodicamente, elas têm, eu diria, quem sabe, umas 10 vezes na vida da galáxia, ela tem essas ejeções que evitam que ela cresça demais, né? Então, essa é uma das principais importâncias, assim, do buraco negro, né? Então, essas ejeções, e mesmo quando elas não são tão poderosas, elas impedem que novas estrelas se formam, porque agitam o gás para formar estrelas tem que estar gás molecular, tem que estar, digamos, com baixa dispersão de velocidades, e daí tu consegue fazer o colapso gravitacional para formar as estrelas. Se tu tem uma agitação por pressão de radiação de um buraco negro acretando lá no centro, isso aí não deixa, não viabiliza a formação de estrelas. Então, o efeito é até, mesmo ejeções pequenas e turbulências, etc., já impedem a formação de novas estrelas, e isso acaba influenciando a evolução das galáxias, né? Então, isso já está incorporado nos modelos, né? Como sendo um fator, assim, muito importante na evolução das galáxias. Legal. Daí você citou a matéria escura, né? Sim. Qual a relação entre os buracos negros supermassivos e a matéria escura? Existe alguma relação? É só uma hipótese? Várias hipóteses existem, né, para a matéria escura. Sim, várias hipóteses, e existem trabalhos tentando entender a interação entre os dois, né? Mas, digamos assim, são duas coisas diferentes, né? Não é o buraco negro, não é matéria escura não é buraco negro, né? Então, mas assim, eu não sou especialista nesse assunto, e eu acho que está ainda muito a nível teórico, né? Então, existem modelos na literatura que procuram entender a interação, né, entre os buracos negros e a matéria escura. Uma coisa que digamos, eu noto é que realmente a gente vê o efeito da matéria escura mais em grandes escalas, né? E o buraco negro é uma coisa muito compacta, né? Então, essa é a dificuldade que eu vejo de conciliar as duas coisas, né? Então, mas tem trabalho sendo feito sobre o assunto. Mas os buracos negros não são considerados um possível candidato à matéria escura, não é essa a relação? Não, isso aí, inclusive, teve uma investigação dedicada a isso, que se chamou o projeto MACHO, Massive Compact Halo Objects, né? Então, se cogitou, quem sabe a gente tem um monte de buraco negro pequenos no halo da Via Láctea, que poderia, né, compensar, porque a gente precisa um fator de 6, né, de matéria escura em relação à matéria visível, né. E daí, então, o que se fez um experimento, essa questão das lentes gravitacionais é um objeto muito poderoso de observação, porque hoje em dia a gente usa isso, por exemplo, se tu observa uma estrelinha lá nas nuvens de Magalhães, tu pode estudar o que existe no caminho entre nós e as nuvens de Magalhães. Se tiver muito objeto no caminho, tu vai ter episódios de eclipse, e inclusive se está bem alinhado, um objeto escuro que está no halo da Via Láctea, está bem alinhado com uma estrelinha nas nuvens de Magalhães, tu tem um efeito relativístico que é a amplificação da radiação da estrelinha que está bem alinhado com o objeto no caminho, né?
Então, isso aí é predito pela relatividade geral e a gente observa. Então, se fez esse experimento de mapear quantos objetos a gente detetava, né? E daí se detetou vários, mas não chegou nem perto do fator de 6 que a gente precisava, né? Nem no fator 2, né? É claro que eu acho que hoje em dia teria que tentar fazer de novo, mas eu acho que a gente já está fazendo, porque tem o Gaia, o satélite que observa estrelas de todo o céu, para mapear isso, né? Mas já se descartou que buracos negros pequenos, pelo menos de tamanho dos estelares, que é resultado de estelares, seriam a matéria escura, né? Thaisa, não, interessante isso que você falou. Me veio em mente uma coisa que você tinha comentado sobre os mergers, né, que seriam as galáxias se fundindo, né? Sim. E aí eu queria fazer duas perguntas em cima disso, que é o seguinte: você citou também esse mecanismo, digamos, de ejeção que as galáxias fazem no decorrer da sua trajetória evolutiva, né, que isso aí provavelmente tem alguma relação com o equilíbrio de energia gravitacional, energia térmica dentro do sistema. O sistema faz isso para se equilibrar, né, de alguma maneira. Eu queria saber o seguinte, né, e fazendo o link com a matéria, com a questão da matéria escura que você colocou, não é uma especialista, por exemplo, quando você tem o merger de galáxia e depois você tem esse mecanismo de ejeção, e a matéria escura aí e provavelmente teve gente que estudou, por exemplo, as curvas de rotação de galáxias no momento do merger, né? Não sei se foi possível fazer isso exatamente, mas é mais confuso, é bem confusa a cinemática que fica. E depois, por exemplo, nessa ejeção aí, a questão da matéria escura aí, através dessa observação que eu falei das curvas de rotação de galáxias, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte: qual foi essa dinâmica aí, né? Se você... eu acho que ainda a gente vê bastante esse movimento de rotação e que, embora seja bem mais confuso quando a gente tem uma interação, a gente tem forças de maré ocorrendo, ainda a gente vê que fica algum movimento orbital, e o movimento orbital sempre é tal que tu precisa mais matéria, porque as velocidades são mais altas do que tu esperaria, assim, né, pela origem gravitacional, né, ou seja, a gente se baseia para ver a gravidade dos objetos na luz, né, então sempre a gente está trabalhando com luz quando a gente observa galáxias, né, estrelas, né, tudo que é astro, a gente trabalha com a luz. Então, a gente, quando observa um espectro, né, que a gente consegue, então, ver a cinemática do sistema, sempre mantém aquela propriedade de que a velocidade é mais alta do que tu esperarias, né, ou seja, a rotação, tu vê um movimento de rotação, mas daí tu calcula quanta massa tem na galáxia que tu está vendo, porque tem um brilho aqui, então quantidade, um brilho solar é igual a uma massa solar, a gente sempre tem que fazer a relação massa-luminosidade. E daí a gente vai ver que, não, isso aqui está muito mais acelerado, né, então tem que ter mais massa. Então a matéria escura está ali exercendo um papel gravitacional, né, mas que digamos que é independente do buraco negro, do que o buraco negro está fazendo, né? Uhum. Thaís, vai perguntar, Adolfo? Tá. Queria voltar naquela ligação entre teoria e observação, né? Existe alguma previsão teórica que ainda não é observada a respeito dos buracos negros e que é uma preocupação do ponto de vista científico? E o contrário, existe alguma observação que é realizada nos buracos negros que não tem explicação teórica? E nesse sentido, quais são os desafios para a área que se tem hoje, assim, os mais latentes, né? Aquilo que todo mundo quer saber da área de buracos negros? Pois é.
Eu diria assim que uma das procuras, né, são os buracos negros de massa intermediária, que é meio estranho, né, a gente tem os estelares, tem os supermassivos e não ter coisas no meio. Então, acho que isso aí ainda é algo assim que as pessoas estão procurando. Como eu falei, tem dificuldades observacionais, e a outra pergunta é se tem coisas misteriosas. Bom, sempre tem, né? Agora está me faltando, assim, de vir na cabeça uma... Por exemplo, eu consigo lembrar, por exemplo, da radiação Hawking, né, que é uma previsão teórica do Hawking, tá. Mas que, assim, até onde eu sei, né, que não sou da área, está muito longe de ser observado, né. Assim, o problema do Hawking, assim, da teoria do Hawking, faz sentido, a teoria está super bem, mas a gente está numa fase ainda, né, que como era o Einstein, que não conseguia provar que existia buracos negros, né, é muito difícil observar a radiação Hawking, porque... ela é uma emissão, mas é que é uma emissão tão fraquinha que ela seria possível, quer dizer, ela seria relevante para buracos negros micro, né? Então, isso é uma explicação, por exemplo, para aquela preocupação que algumas pessoas manifestaram, no LHC vai se formar buracos negros pequenos que vão engolir a Terra, né? Então, ali, nesses micro buracos negros, a radiação Hawking é importante, ela é inversamente proporcional à massa do buraco negro, né? Então, buracos negros Então, essa radiação Hawking, ainda a gente está longe de conseguir observar realmente. Então, foi bem lembrado da tua parte, né? E eu, da parte, outra coisa é também essa parte dos buracos negros de massa intermediária, que a gente também não... que são ainda elusivos, como eu falei, né? Então, assim, são as coisas que me vêm à cabeça mesmo, né? A relação com essas relações, o buraco negro com a matéria escura, com a energia escura. Então, tem várias interfaces, né, que ainda não estão muito claras, né? Então, a gente... e o comportamento quântico, né, da matéria com a relatividade geral também, né? Então, isso permeia também a área dos buracos negros, que é justamente a própria radiação Hawking, que é um efeito, né, meio quântico, né? Então, eu acho que essa interface também permeia a teoria dos buracos negros, né? E daí, do ponto, curiosidade agora, estima-se, assim, mais ou menos quantos buracos negros existem na Via Láctea ou em galáxias em geral? Quantos tem? Fora o supermassivo ali do centro? 100 milhões. 100 milhões. Isso se faz, parece muito, né, mas a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas, né? Então, dessas 100 bilhões de estrelas, 100 milhões vão ou já foram, explodiram como supernovas, né? Então, essa é mais ou menos a estatística, né? De como se formam as estrelas, como elas evoluem. Então, tem esse número arredondado aí, de 100 bilhões de buracos negros estelares vagando para a Via Láctea, né? Então, se eles estão sozinhos, a gente não consegue ver, né? Só quando eles se aproximam, capturam alguma coisa, alguns sistemas binários que a gente vê, que nem o primeiro detectado foi o Cygnus X1, aqui na constelação de Cisne. Agora tem um buraco negro mais próximo a nós, eu não me lembro, mais algumas centenas de anos-luz de distância que foi descoberto, né? Mas a gente tem que ter uma coisa orbitando, né? Para a gente conseguir observá-lo, né? Então, no signo X1, a gente tem uma estrela bem brilhante, uma estrela azul, né? Que inclusive está perdendo a sua atmosfera para o buraco negro, seu vizinho, né? Então, a gente conseguiu já... como a gente enxerga a estrela azul e já conseguiu ver a órbita dela, né, que está girando em torno do buraco negro, e daí a gente consegue, então, medir a massa do buraco negro e tudo mais, né, tem pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Então tem esses 100 milhões, só que é difícil a gente capturar, né, um sistema que permita observá-lo, né. Desculpa, Sara, só eu concluir. E tem
já foi... Bom, acho que deve ser difícil observar se existir algum buraco negro assim que não está em uma galáxia, que tem matéria ao redor, assim, que eu sei que existem até observações de exoplanetas agora, né, que são os errantes, né, que buraco negro sim. Acontece a mesma coisa, que está longe da matéria, não tem matéria para acreditar. Pois é, eu acho que ainda não está muito bem claro isso aí. Eu acho que eu acho que existem alguns eventos, inclusive de lente gravitacional, como eu falei, né? De coisas escuras que passam pela frente de objetos mais distantes, tá? Então, eu acho que nem tudo está explicado, algum desses pode ser buracos negros, mas é muito difícil de tu determinar que sejam mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma questão mais observacional ainda, né? E a gente agora também vai ter outro instrumento que vai entrar em operação, que é o chamado LSST, que agora foi renomeado de Vera Rubin, telescópio Vera Rubin, porque ele vai fazer um mapeamento do céu a cada 4 noites, assim, vai completar um mapeamento do céu a cada 4 noites, então ele vai ver o céu, digamos, variável, e aí vai ter muito tipo de objeto, e eu acho que talvez, quem sabe, vai ter alguma novidade também, né, nessa questão dos buracos negros, a teoria de buracos negros sendo detectados fora de onde a gente espera, e a gente vai ter uma melhor avaliação dos Tidal Disruption Events, porque eles são meio assim um flash que acontece no centro de uma galáxia, então a gente vai poder, observando a cada 4 noites, vai poder fazer um censo de quantas galáxias está ocorrendo isso, né? Então vai ter bastante novidade, assim, em termos de universo variável, e daí os buracos negros vão ser um elemento importante ali. A gente vai aprender mais coisas sobre os buracos negros. Interessante. Isa, quando a gente fala de buraco negro, assim, eu lembro muito daquele filme Interestelar. E acho que bastante gente comenta desse filme porque ele é muito, muito bom, muito bem feito, né? Você tem algum ponto de vista científico sobre esse filme? Eu acho que é um dos melhores já feitos, assim, com algum rigorismo científico, mas ele também tem, para atrair o público, ele tem que ter algumas concessões não científicas. Então, eu diria assim, eu achei muito legal, porque todo mundo começou a falar do buraco negro com mais certa propriedade, assim, né? O buraco negro se tornou mais próximo a nós, e então tem esse aspecto que eu achei legal da dilatação do tempo, né, e coisa do tempo passar mais lentamente ali, né, para quando ele estava ali nas proximidades do buraco negro. Então, eu acho que tem algumas coisas legais, né, já quanto, assim, esses planetas poderem viver perto de um disco de acreção, já é uma questão um pouco difícil, né, porque a gente sabe que disco de acreção, às vezes, tem muita emissão em raio-x e tal, né, então, vida como a nossa, né, pode ser difícil nas vizinhanças de um disco de acreção. Então, eu acho assim, claro que a gente pode achar várias coisas não científicas, mas também tem coisas científicas, né, como eu falei, essa questão do tempo e do horizonte de eventos, e também, por exemplo, uma coisa muito interessante é que as pessoas ficam bem fascinadas, assim, quando a gente fala de buraco negro. Nos buracos negros estelares, tu vai sofrer aquela espaguetificação, né? Que é, se tu chegar muito perto do buraco negro, a força de maré é tão forte que tu vai ser destruído, assim, vai virar um espaguete, porque a força, por exemplo, se a gente chega de pé, a força no pé é muito maior do que a força na cabeça, e daí isso aí vai te espichar e destruir, né? Então, isso aí, então os buracos negros estelares são perigosos para a gente, né? Mas um buraco negro supermassivo não, né? Então, essa é uma coisa interessante, tanto que assim, a gente pode passar pelo horizonte de eventos e não sentir nada, né? Então, isso aí é uma questão da força de maré devido ao fato de como se distribui a matéria. Então, num buraco negro, a força de maré vai começar a ser danosa para, no buraco negro supermassivo, vai ser danosa para um humano lá mais para dentro, né?
No horizonte de eventos, não. O horizonte de eventos é onde tu tem a velocidade de escape igual à velocidade da luz, então tu não enxerga mais nada. Mas ele não é um horizonte sólido, ele é um horizonte imaginário, né? É só um lugar a partir do qual tu não sai mais nenhuma informação, né? Então, nenhuma luz. Então, a gente pode passar por ele. Já no estelar, a gente vai ser espaguetificada antes de passar por ele. Então isso estava certo também no Interstellar, né? Conseguiu passar sem ser destruído, né? Mas lá perto da singularidade ele vai ser destruído, né? E daí o que acontece lá dentro do buraco negro, daí já é uma viagem, assim, já é mais uma concessão de ficção científica, né? Mas eu gostei, achei bem legal, assim, essa parte. E o buraco de minhoca também, né, que eles viajaram para chegar lá no buraco negro supermassivo, tem o buraco de minhoca, e isso é uma coisa que ainda a gente nunca viu, né, mas em princípio, né, assim como os buracos negros eram uma coisa tão estapafúrdia para o Einstein, quem sabe mais adiante a gente vai começar a aceitar os buracos de minhoca, porque seria um meio muito conveniente da gente viajar longe, né? Porque nós estamos presos aqui no nosso planetinha, não vamos muito longe com a nossa tecnologia atual, né? Mal e mal a gente está conseguindo ir a Marte, né? E está aqui na nossa estrelinha, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz, mas para a gente viajar com uma nave espacial que a gente tem hoje em dia, milhares de anos para chegar lá, né? Então a gente está muito preso aqui, né? Então se a gente conseguisse viajar num buraco de minhoca, seria a única maneira da gente ir para uma outra galáxia, por exemplo, ou para atravessar a Via Láctea. Então seria legal se eles existissem, né? Mas está ainda muito numa ideia. E claro, e mesmo a teoria, digamos, permitindo essa existência, tem tantos detalhes assim muito particulares para que eles consigam ocorrer e logo se fecha também. Então é uma coisa que eu não sei se vai ser viável, né? Mas é uma ideia bacana, né? E também mostra digamos, permite que a gente discuta essa dificuldade que a gente tem em termos de viajar no universo, né? Até onde a gente consegue chegar. Né? Então acho que esse aspecto é interessante. Então acho que tem bastante coisa legal nesse filme. Legal. Thaís, uma pergunta, acho que é a última, que a gente já está chegando no tempo, né? Nas 4h30. Sim. Qual é o buraco negro mais próximo aqui do nosso sistema solar observado até hoje? Pois é, eu sei que tem um próximo, mas eu agora de cabeça não lembro, então teria que olhar ali, pedir para o tio Google, que isso aí foi divulgado recentemente, né? Então eu, assim, gravei a notícia, mas não gravei o nome e nem direitinho os dados dele, mas é algumas centenas de anos-luz, né? Então está relativamente próximo, né? E as pessoas às vezes perguntam, né, se vai ter perigo e tal. E é um estelar, então, quer dizer, o perigo dele, tu tem que chegar muito perto para sentir o perigo dele, né? Então, se ele viesse vindo na nossa direção, poderia ser perigoso, mas ele está lá orbitando a Via Láctea e tal, então não tem uma evidência que ele possa ser perigoso. Por outro lado, eu digo que pode ser perigoso uma explosão de supernova, que é a geradora dos buracos negros, né? Porque a primeira coisa que acontece quando explode uma supernova, tem um jato de raio gama, mas esse jato ele é dirigido ao longo dos polos magnéticos, né? Então, então a probabilidade é meio pequena desse jato estar na nossa direção, mas existem cientistas que acreditam que isso ocorreu, se eu me recordo bem, 600 milhões de anos atrás, antes da extinção dos dinossauros, teve uma espécie de uma extinção de vida mais primitiva e que poderia ter sido causada por um evento desse, de uma explosão de uma estrela e uma radiação gama que veio muito colimada e pegou a Terra de cheio. Então, mesmo longe, isso aí destruiu a atmosfera, chegou e destruiu vida na Terra. Então, tem uma extinção que pode ser que seja devido a esse evento. Então, é claro, eu acho que mais perigoso da gente ter um encontro com um buraco negro é uma estrela supernova explodir com o jato
de raio gama na nossa direção, né? Eu não sei se é tão fácil da gente cuidar isso, assim, tentar monitorar. A gente tem a Eta Carina que está para explodir, né? Barra de erro mais ou menos 1.000, 2.000 anos, né? Mas a gente já vê que o eixo dela está mais perto do plano do céu, não está na nossa direção, então não deve ter perigo para nós, né? E o que é interessante e meio macabro é pensar que essa explosão já pode ter acontecido e os raios gama já estão chegando, né? A gente só não sabe ainda. É verdade. Porque está tudo tão longe, né, para a nossa escala. Sim, não, é tudo muito longe, tanto que a gente estava pensando, né, que quando explodiu a supernova 1987A, que a gente estava lá em 1987, a radiação chegou em em fevereiro de 1987, né, mas ela saiu de lá na época que ainda existia dinossauro, né, porque foi há 180 mil anos atrás. Então, peraí, agora eu estou me confundindo. Não, 180 mil anos-luz. Os dinossauros é milhões, né? Acho que é milhões, né? Milhões. 65 milhões de anos. 65, tá. Não, então eu estou confundindo as escalas de tempo. Bom, mas de todo jeito, ainda não existia os humanos como nós na Terra, né? A 180, então explodiu há 180 mil anos atrás, né? A supernova mesmo, né? Não quando chegou, né? Então viajou por todo esse tempo até chegar, né? Não é tão antigo quanto os dinossauros, mas é bem velhinho também, né? Então... sim. Então é isso, gente. Estamos acabando o tempo. Infelizmente, né? Eu tinha mais um monte de pergunta, né? Um assunto super interessante, uma conversa super legal. Só antes de terminar, Thaís, queria te agradecer novamente por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente, dar os parabéns pela pesquisa super importante, pela relevância, né? É um orgulho para a ciência do Brasil, né? Ter pesquisadoras como você. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Né, eu que agradeço a oportunidade. E aí, para finalizar, Thaís, uma coisa que a gente sempre faz aqui no canal, a gente pede dicas para o convidado, assim, que não tem nada a ver com a pesquisa dele, tá? É uma dica de música, artista, banda, o que quer que seja, uma dica de livro e uma dica de filme. Um de cada. Deixa eu ver. Música, eu na verdade gosto do Coldplay, tá? Brasileira eu gosto de bossa nova, ainda sou do tempo da bossa nova e adoro ainda ouvir bossa nova. Dica de livro, eu gosto de livro de ficção científica, então eu recomendo todos. Duna, que agora eles vão fazer um filme, né? Eu estou esperando ansiosamente. Eu gostei muito daqueles livros, os vários. Eu gostei também dos livros do Isaac Asimov. Bom, estou querendo ler alguns livros de inteligência artificial ainda que estão na minha lista aí. E que mais? Filme ou série? Filme ou série, tá. Pois é, para mim, o meu filme favorito de todos os tempos é o Blade Runner 1, o primeiro. Esse é o meu filme favorito de todos os tempos, porque ele, sei lá, contém tantos elementos, assim, que compõem de uma maneira, assim, magistral, assim. E para mim esse é o meu também. Principal. O meu também. É o melhor filme que eu considero, né? Bom, esses outros modernos, eu gostei muito do Interstellar, eu gostei do 2001, só que ele é bem paradão, né, mas eu adoro a música do Vangelis, né, eu acho linda aquela música, né, as músicas, e eu acho que é isso, né, tem que renovar minha lista para livros mais recentes. Não, mas os clássicos são os clássicos, né, Thaís? Então eu vou ficar, então, com os clássicos e convidar para quem quiser me seguir nas redes sociais. Eu, às vezes, coloco alguma coisa sobre a minha pesquisa, assim, ou sobre buracos negros. Agora também saíram umas imagens legais. Tem um detetor novo, que é o LOFAR, que é Low Frequency, uma detecção em baixa frequência, que fizeram umas imagens
super espetaculares de jatos rádio de galáxias ativas. Então, assim, eu coloco essas coisas, quando tem alguma coisa que eu me entusiasmo muito, eu coloco nas redes sociais. Então, se vocês quiserem me procurar. E eu tenho uma música também que eu compus para um congresso no ano passado, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Universe Song, porque eu organizei uma conferência no ano passado, que era sobre feedback de buracos negros, justamente o papel dos buracos negros na evolução das galáxias. E daí eu resolvi fazer uma música sobre o universo, que eu tenho um primo que é músico, e ele fez a música e eu fiz a letra. Então, se vocês quiserem procurar no YouTube, é o Universe Song, é bem bonitinha. E até o meu filho me ajudou a fazer um vídeo, assim, então ele é cantado em inglês, tem os subtitles em português, e tem umas imagens astronômicas legais também. Então, que legal. Depois você passa os links pra gente, a gente deixa na descrição do vídeo. Tá bom, vou passar os links, então, para vocês aproveitar essa divulgação da parte de vocês. Então, eu agradeço muito também a oportunidade e incentivo as mulheres e as meninas a seguirem a carreira científica, que é muito divertido. Sim, a gente que agradece, Thaisa. Então, Rodolfo, Sara, querem falar alguma coisa ou... Estamos prontos para encerrar. Agradecer mesmo, só agradecer. Muito obrigada, Thaisa. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e divulgar um pouquinho mais o meu trabalho, e também parabenizar, né, pelo fato de vocês estão fazendo um papel importante aí de divulgar a ciência, né. Então, acho que a gente precisa de iniciativas como as de vocês, então, parabéns mesmo. Obrigado. Eu agradeço, Thaisa, muito obrigado. Tá bom. Pela aula. A linha de buraco negro. Tá bom, então, gente. Então é isso, pessoal. Então, quem está nos assistindo, se inscreva, curta, comente e tudo aquilo que você já sabe. Tá bom, gente? E venham com a gente nessa jornada. Então, tchau para todos. Obrigado, Thaisa. Tchau, pessoal. Tchau. Eu agradeço. Tchau.